E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, seguinte, mais um vídeo no canal. Esse vídeo ele vai sair um pouquinho do padrão. A gente estava seguindo um padrão aí de postar vídeos falando sobre a prática cristã e sobre as mulheres da Bíblia. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque tem um assunto que tá muito, dois assuntos na verdade que estão muito em alta e que eu quero falar um pouquinho sobre deles, né, com vocês. Essa ideia não é esse vídeo ser um vídeo muito comprido, nem nada do gênero, mas é só trazer uma reflexão para nós cristãos mesmo, tá? Hoje estou aqui na companhia do Aslinho e da Amora que tá deitada ali atrás dele, só que ele tampa ela, né? É bem grandinho, né, filho? Mas enfim, bora lá. Nos últimos dias, dois assuntos eles têm sido muito abordados e muito falados, tanto em mídia, rede social, nos noticiários, nas rodas de conversa. E que dois assuntos são esses? Basicamente a tragédia no Rio Grande do Sul e o show da Madonna, né, que teve no Rio de Janeiro no sábado. E eu queria falar um pouquinho sobre eles porque são dois assuntos que muitos pastores, políticos e pessoas, influenciadores e etc. estão sendo muito enfáticos quanto a esses dois assuntos. E eu queria abordar um pouquinho sobre eles com vocês. E eu quero começar falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, porque é um assunto que pega um pouquinho mais pra mim. Eu postei um reel esses dias. O filhinho tá se coçando. Postei um reel esses dias falando sobre a minha avó, por exemplo, que ela perdeu tudo, meu tio perdeu os 2 carros, etc. E muitas pessoas que eu conheço perderam tudo, né, principalmente por causa da igreja, né? O Aslan deitou na minha Bíblia aqui. Você quer ler a Bíblia? Você quer? Tá que nem o pastor do Sim, né? Tá cheirando a Bíblia aqui. Não vão falar nada de pastor do Sim hoje, fiquem tranquilos. Essa polêmica eu não quero pra mim, deixar pros outros. Mas esses dois assuntos ele têm estado muito alta e a questão do Rio Grande do Sul pega muito forte pra mim, bom, porque eu sou de lá. E eu vi muitas pessoas falando, por exemplo, que o Rio Grande do Sul ele estava sendo castigado porque tem muita religião de ocultismo, umbanda, candomblé, essas coisas lá, e estava sendo castigado. E gente, não. O Rio Grande do Sul não está sendo castigado nem nada do gênero. A culpa, na verdade, dessas catástrofes que estão acontecendo é por causa da irresponsabilidade humana. Tem nada de mão divina nisso. Caso você não saiba, o Rio Grande do Sul, boa parte das cidades que tem lá e das cidades afetadas por essa enchente, por esse problema, são cidades que foram construídas em regiões que a gente chama de planícies de inundação. Uma amiga minha, a Nicole Caroline, eu vou deixar o Insta dela aqui, falou um pouquinho sobre isso, fez um reel falando sobre isso no Instagram dela. Eu sugiro até que você dê uma olhada. Ela botou algumas entidades lá que você pode fazer suas doações. E o que é exatamente essas planícies de inundação? Basicamente são regiões que foram construídas, casas que foram construídas perto de passagens da água. E quando chove, essas passagens por onde tem água, elas vão enchendo, e acabam inundando. E o que aconteceu? Bom, choveu em uma semana o que deveria chover em 5 meses. Então, consequentemente, a inundação foi absurda, foi gigantesca. E geólogos, estudiosos, cientistas vêm falando sobre essa possibilidade há muito tempo, há uns bons anos. Vêm alertando que pode ter esse problema de enchente, pode ser um problema bem sério, só que não foi dado ouvidos a esses alertas, né? E, como de costume, por não ter dada a devida atenção, uma tragédia aconteceu. Mas por que exatamente que eu não caracterizo isso como uma tragédia divina? Acho interessante a gente mencionar uma história na Bíblia que se encontra em Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo, 23. Aqui em Gênesis, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 23, conta o momento em que Deus ele decidiu que ele destruiria Sodoma e Gomorra. Ele foi conversar com Abraão. Ele falou, vou fazer algo sem contar ao meu amigo Abraão. E o que aconteceu foi que, basicamente, Abraão entrou numa conversa com Deus. Ele falou, se tiverem 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Ele disse, não. Se tiverem 30, o Senhor destruirá a cidade? Não. Se tiver 10 justos nessa cidade, o Senhor destruirá? Não. Uma cidade e cidades como Sodoma e Gomorra, que aconteciam coisas provavelmente talvez muito piores do que acontece no sul, não seriam castigadas por causa da presença desses justos. E por que seria diferente com o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem uma grande quantidade de justos, digamos assim, naquele local. Tanto que a gente fazia bastante cultos ao ar livre, etc. Tinha uma população de cristãos
muito grande naquela cidade, na cidade pelo menos onde eu morava. Então não é um castigo divino, é apenas fruto da irresponsabilidade humana. Mas uma coisa que eu acho bom a gente deixar claro é que, independente de quem é a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo, vidas foram perdidas, casas foram perdidas, bens que foram construídos ao longo de anos foram perdidos, sonhos foram destruídos, projetos também foram destruídos. Quantas pessoas talvez estavam começando uma família, quantas pessoas demoraram muito tempo para terminar de construir uma casa e ela foi destruída. Por isso eu acho importante a gente não pensar em quem que é a responsabilidade de tudo que está acontecendo, mas sim nós focarmos no que é importante, que é ajudar. Minha gente, só queria deixar claro uma coisa, tá? Mandei o vídeo pra Bia, pra minha noiva, antes de eu postar ele, né? E ela me pontuou uma coisa que eu acho interessante deixar claro. Aqui eu não estou falando que a gente não deve questionar de quem que é a responsabilidade, tá? Só que eu acho que a gente tem que primeiro focar em ajudar as pessoas, prestar o auxílio para elas, antes de qualquer coisa. Essa tem que ser a nossa prioridade. Não estou falando que a gente não deve questionar e que a gente não deve ir lá buscar e responsabilizar as pessoas que deveriam ter feito alguma coisa, tá bom? Só deixando isso claro para vocês, para não haver nenhuma interpretação errada, tá bom? Vamos voltar pro vídeo. Então, eu já postei um Reels no meu Instagram falando sobre isso, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também as instituições que eu recomendo, as 2 igrejas que eu estou acompanhando um pouco mais de perto, que é a Mevã de Caxias, a Verdade e Vida, que é a minha igreja que está fazendo doações, que está levantando doações para enviar para o Sul, tanto financeiras, quanto alimentos, quanto roupas. Então a gente está fazendo todo esse trabalho na igreja. A pastora Ana está fazendo um belo trabalho com relação a isso. E só salientando que, se forem doar para a Verdade e Vida, envie o seu valor com 1 centavo a mais, para nós sabermos, né, quando chegar lá na tesouraria, que é um valor destinado lá para o Rio Grande do Sul, que não é uma oferta, nem um dízimo, nem nada do gênero, tá bom? Mas enfim, um assunto talvez que eu acho que talvez você estivesse um pouco mais interessado em saber. E a Madonna, Arthur? E o show da Madonna que aconteceu no sábado? Fala um pouquinho sobre. Bom, bora lá. Eu sei que a intenção de algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez seja polêmica em volta disso. Ver o que eu vou falar, ver talvez qual que foi o meu posicionamento com relação a isso. Mas eu quero trazer apenas uma reflexão, tanto com relação ao show propriamente dito, quanto com relação a nós cristãos, nosso posicionamento com relação a esse show. E uma coisa que muita gente está falando é que o show da Madonna é um ritual satânico. Arthur, você acha que é um ritual satânico? Gente, sendo bem sincero com vocês, muitas das coisas que aconteceram naquele show, que eu vi acontecendo em vídeos e etc., relembram muito cultos de adoração a deuses pagãos. Dá um exemplo para vocês. Na Grécia Antiga, Dionísio, ele era adorado com músicas, com orgias, com fornicação, com bebida e embriaguez. Então, os cultos a Dionísio, eles envolviam tudo isso. Envolviam música, embriaguez, sexo, orgias, música. Eu já falei música, né? Mas a forma de se cultuar a esse Deus era basicamente o que estava acontecendo naquele show. Então eu acredito que talvez não de forma tão explícita, tendo, esse daqui é um culto a sei lá quem. Mas eu acho que o show, ele se caracteriza assim. Aquele show se caracteriza assim como um culto ao Deus desse século, que todos nós sabemos quem é. E algo que talvez você tenha dúvida, ou que talvez você veja muitas pessoas falando, o que a gente faz para impedir? Eu acho interessante porque a gente faz basicamente o que a Bíblia fala. A gente ora, a gente intercede, a gente jejua, a gente prega. É isso que a gente vai fazer. A gente percebe muitos cristãos tentando fazer talvez o inferno deixar de ser inferno, o diabo deixar de ser diabo. Tanto que não é esse que tem que ser o nosso foco. Nosso chamado, ele nunca foi para nós destruirmos o diabo. Nosso chamado é para tirar as pessoas, as almas da garra dele. Eu vi tanta gente batendo em governo, em iniciativa privada, porque doaram, porque fizeram esse show. Gente, sinceramente, isso é só mais um sábado pro mundo. É só mais um sábado pro mundo secular. É só mais um dia. Existem muitas outras coisas piores que acontecem todos os dias, dia após dia. A única diferença é que nós não vemos e não é televisionado. E como que fica o nosso papel com relação a isso? Existe um texto muito
conhecido em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Fala assim, ó: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Eu estava meditando sobre isso esse dia e sabe qual que foi a reflexão que me veio? A reflexão foi que nós temos uma geração muito grande, uma parcela dessa geração de cristãos preguiçosos. Mas por que preguiçosos? Porque é uma geração de cristãos que prefere que o mundo pare de pecar para eles não terem de pregar. Preferem que o mundo deixe de ser trevas para eles não precisarem ser luz, que o mundo deixe de ser insípido e sem sabor para eles não precisarem ser sal. E isso tudo acontece porque se perdeu o foco. Nós fomos chamados na grande comissão para irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Não brigarmos com essas criaturas ou convencermos essas criaturas a mudarem e implantar de novo uma nova teocracia. Gente, vai piorar, o mundo só vai piorar. A tendência não é melhorar, não é. É piorar e piorar e piorar. E nós temos que continuar com o foco nas coisas certas. Vai continuar tendo show, vai continuar tendo promiscuidade, vai continuar tendo suborno, roubo, homicídio, vai continuar e digo mais, vai piorar, vai ter ainda mais. E qual que é o nosso papel? Nosso papel é seguir Colossenses 3, mantermos a nossa visão no alto, no céu, onde está Cristo Jesus, e pregarmos a toda criatura. Então, não vamos brigar com órgãos governamentais. Temos pessoas que foram levantadas para fazer isso dentro da política? Temos. Não estou falando que tem que sair da política nem nada do gênero. Mas o nosso papel, num geral, é orar, interceder, é jejuar, não ir lá e ficar brigando. Pessoas já foram levantadas através do voto para combater algumas dessas ideologias, está tudo certo, mas não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Aslan tá balançando o meu microfone. Mas é isso, tá bom? Eu queria trazer essa reflexão. Me segue no Instagram, no TikTok, no Twitter e se inscreva no canal, tá bom? Tamo junto.